da hora aí, mano. Firmeza, rapaziada. Tamo junto aqui no canal Falar Mesmo. Mais uma segunda-feira, certo? Até aqui o Senhor nos ajudou. Velho, quero deixar aqui hoje os meus agradecimentos a todos vocês que têm curtido os vídeos, nos acompanhado no Facebook, enviado mensagens dizendo que estão sendo edificados, que têm aprendido, que tem sido muito bom para a vida de vocês. E isso só me dá mais força para continuar. Obrigado pelas orações e pela força. Você que não curtiu o canal, ó, tá aqui embaixo, curta e você vai ser também muito edificado, certo? Então, sem delongas, vamos aí pro tema de hoje. Por que é pastor? Porque é apóstolo, então pode falar tudo o que quiser, fazer tudo o que quiser. Será que esses títulos foram nos dados como um aval para a gente falar o que bem entender, falar o que quiser e como quiser? Não! Mas o porquê que isso tem ocorrido nos dias de hoje? Vocês vão ver aí 3 exemplos do que eu estou falando, certo? E a gente vai comentá-los. E eu tenho certeza que, muito infelizmente, essa cena fora da mídia também se repete em muitas e muitas igrejas locais por aí afora no nosso Brasil varonil. Então assiste aí. Quando ele levanta, eu falo para ele: meu filho, é o seguinte, pressão. Pressão. Papai mandou. Vai pra cima. Não pode apanhar na escola, não. Se o seu amiguinho te bater, você olha nele e fala assim: Barão, é o seguinte, se fizer de novo, vai tomar. Se fizer de novo, vai tomar. Vai tomar. Papai é pastor e você é um menino de Deus. Mas se você chegar aqui em casa: rapaz, ninguém me bateu. Aí toma outra bifa. Tem que ter atitude. Eu sou pastor, mas não sou bobo. Papai é pastor. Eu sou pastor, mas não sou bobo. Papai é pastor. Eu sou pastor, mas não sou bobo. Deus tá vendo tudo que ele tá fazendo. Está me parecendo que as pessoas que recebem então o título de pastor, elas começam a agir a seu bel prazer. Elas esquecem que elas têm que ser referência para as outras vidas. Elas esquecem que elas têm que falar aquilo que a Bíblia fala quando ela leva esse título de pastor, e não falar o que bem entende. Imagina, meu querido pastor Thales Roberto, né, que é envolvido já em outros bagulhos, mas isso é coisa para outros capítulos, certo, mano? Mas enfim, imagina um jovenzinho, uma criança ouvindo você, um pai novo na fé ouvindo você, né? Dane-se, porque você é pastor. Então você pode, tá ligado? Falar o que você bem entende. Mas, querido pastor Thales Roberto, se realmente o é, você deve viver de acordo e carregar a responsabilidade desse título. Isso aí não é para você ter mérito de nada. Isso aí é uma responsabilidade que vai ser cobrada da sua vida. Por isso, viva de acordo com a palavra e tenha mais sabedoria no teu falar, meu querido, porque assim você não tem representado o reino de Deus. Você tem representado a sua própria opinião, e isso não é o que um pastor faz. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Eu digo, quem é esse cara? Esse cara sou eu. Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota de imbecis travestido de crente. De idiota de imbecis. Com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Os de Cristo são seus discípulos, que ele mandou a gente aqui na terra imitá-lo e pregar o que ele deixou. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. O patrimônio que eu tenho é 4 milhões de reais. Eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central.
Eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda. Eu sou o pastor que mais vendo livros, eu sou o pastor que mais vendo palestras em DVD e em CD. Deus tá vendo tudo que ele tá fazendo. Pastor Silas Malafaia, se um dia você chegar a ver esse vídeo, eu tenho uma dica pra você. Entendeu? Volta pra época do bigode. Volta pra época da pureza desse ministério. Um dia, muitos anos atrás, eu já te vi até como uma referência, né, de autoridade espiritual, porém hoje não mais. O senhor não vive conforme aquilo que o senhor prega. Tem que ficar justificando suas riquezas. Que coisa mais vergonhosa, meu querido. E outra, quando a nossa vida não está mais sendo de acordo com a palavra, a gente perde a nossa autoridade espiritual e aí a gente começa a chamar os outros de imbecil, os outros de idiota, recalcados. Hoje, infelizmente, o Senhor vive muito mais em cima de uma autoridade humana. O que te respalda são as riquezas, os livros e os congressos, mas não mais a palavra de Deus. Hoje, você não fala mais com autoridade espiritual, infelizmente. Então, pastor Silas Malafaia, volta. Voltou e disse, pastor, e tem mais, hein? A partir de hoje, ninguém mais toca no senhor. Por quê? Não devia ter perguntado. Ele voltou, ele olhou para mim, Eliseu, e disse, a partir de hoje, toda sexta-feira, 600 terreiros vão estar batendo tambor para as nossas entidades proteger o senhor. Quando a igreja não se levanta e não pode, eu levanto até demônio para ser guarda da costa do pastor. Ele disse isso? Ele realmente disse isso? Quando a igreja não se levanta e não pode, eu levanto até demônios para ser guarda-costas de pastor. Ele disse isso. É incrível como esses pastores estão indo longe, muito longe demais, usando seus títulos para falar besteira por aí. Velho, quando que a igreja de Deus não pode? Quando que a oração de um justo não é o suficiente? E aí, nós, então, ou Deus, vai precisar usar demônios, entidades, principados e potestades para proteger a vida de um pastor. A minha dúvida é, as entidades, os demônios vão te defender, tipo, de quem? Tá ligado? De outros demônios? A grande verdade é que muitos pastores e muitos artistas gospels têm sentido tipo bullying, tá ligado? Por parte da igreja, têm sentido preconceito por parte da igreja e que a igreja não se levanta. Sabe por que a igreja verdadeira de Cristo não tem se levantado ao seu favor? Porque vocês, pastores, apóstolos e artistas gospels, vocês não têm vivido de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a igreja precisa decidir entre vocês, artistas gospels, pastores e apóstolos e a Bíblia, eles optam pela Bíblia. E é isso que vai acontecer sempre. Então, não é bullying não, velho. Não é preconceito não. A igreja não se levanta para aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. É simples. Com certeza, quem vai se levantar para apoiar e proteger pastores que pregam heresias e cantores gospel cheios de orgulho, né? Lógico que vão ser entidades e demônios, né? Que vão dar maior apoio para vocês que carregam o nome de Deus, mas têm apoiado mais o inferno do que o reino de Deus. Agora, para todos os pastores e apóstolos, uma das sequelas que a gente herdou da época lá de Constantino foi o chamado clericalismo, onde a voz do Papa era a voz de Deus. E de certa forma nós herdamos isso nos nossos dias. Sabe por quê, pastores? Porque vocês e apóstolos também não se permitem ser exortados e admoestados. Quando alguém vai te exortar e admoestar, atitudes como chamar de imbecil, idiota e rebelde, elas vêm à tona. Tudo porque vocês não aceitam a admoestação e exortação de ninguém.
vocês se respaldam em todas as conquistas nessa terra que você já fez a nível ministerial, para falar, quem que é você para falar para mim? Olha o tanto de vidas, olha o tanto de anos que eu já tô na obra, olha o tanto que eu fiz, olha o tamanho da minha igreja. Vocês se respaldam nisso para não ouvirem. E sabe do que me lembra? Quando eu estava assistindo esse vídeo aí do Silas Malafaia, o Espírito Santo me falou e me fez lembrar um versículo que eu não entendia muito bem, que fala assim, que há últimos que serão os primeiros, e há os primeiros que serão os últimos. Sabe o que isso quer dizer, pastor? Que tem muito pastor que está há anos no ministério, que já fez muito pelo reino, mas por causa da atitude de orgulho e de falta de reconhecimento que há necessidade de mudança nas atitudes, por causa disso, vocês, pastores, começaram há anos e batem no peito que de quantos anos vocês estão correndo em prol do reino, por causa desse orgulho, vocês vão lá pro final da fila. E esses idiotas, imbecis e recalcados que têm falado em amor, talvez eles estejam lá em primeiro. Aquele novinho na fé de 1 ano, talvez ele esteja lá em primeiro. Então toma cuidado, pastor, para não jogar todos os seus anos de ministério no lixo por causa do orgulho que está encravado no coração de muita liderança evangélica nesse Brasil. E o último ponto aqui que eu quero ressaltar, pastores, é que vocês rejeitam aqueles que pregam a palavra. Vocês rejeitam aqueles que falam, pastores, precisa mudar nisso. Tanto os de fora como os de dentro. Vocês hoje, pastores, escolhem aqui quem vocês querem ouvir. Deus usou até uma mula, tá usando outra aqui. Mas muitos de vocês, o triste é que muitos apóstolos e pastores não vão dar ouvido por causa do quê? Porque quem que é esse cara para falar? Quem que é essa ovelha para falar? Eu sou pastor, eu sou apóstolo. Não cheguei aqui à toa, não. Então vocês começam a não ouvir e escolher aquilo que vocês querem ouvir e de quem vocês querem ouvir. Vocês hoje, pastores, preferem estar rodeados de bajuladores, aqueles que sempre estão dando tapinha no teu ombro e falando glória a Deus, pastor, independente se você esteja agindo em conformidade com a palavra de Deus ou não. Eles continuam aplaudindo e falando, glória a Deus, pastor. Saibam que muitas das ovelhas que hoje se encontram soltas por aí, porque te falaram a verdade e por orgulho você não quis ouvir, talvez sejam aquelas ovelhas que mais se preocupavam com você e te amavam, porque falaram a verdade em amor. Não tô falando de ovelhinha rebelde, tá ligado? Que fala qualquer besteirinha. Não, aquelas que te falaram a verdade. Talvez elas estão soltas por aí, mas são as que mais verdadeiramente te amavam e se preocupavam com você. Mas você as rejeitou. Hoje, infelizmente, muitos apóstolos e pastores condicionam suas ovelhas a honrar a Ele. Tanto, o que não tem nada de errado, é bíblico, né? A gente honrar os líderes. Mas quando essa honra supera honrar a Deus e a palavra de Deus, aí mora o problema. Vocês subjugam as ovelhas às suas palavras e às suas ideias, por mais que essas palavras e ideias estejam fora e não em conformidade com a palavra de Deus. Então vocês estão induzindo muitas ovelhas ao erro. Mudem isso, porque vocês serão cobrados por isso. Então, para terminar, apóstolos e pastores, não se esqueçam que não escorreu mais sangue naquela cruz por vocês. Vocês não são melhores do que ninguém, nenhuma ovelha. Vocês apenas serão mais cobrados pelo título que vocês optaram e aceitaram na vida de vocês. E esse título não o torna intocável. Esse título não te permite você falar o que quiser e pensar e fazer aquilo que você bem entende. Esse título exige que você sirva e não espere ser servido por tuas ovelhas e carregados por tuas ovelhas como um rei. Então é isso. Se vocês preferirem então não ouvir a voz desse desconhecido, recalcado, idiota e imbecil, pelo menos diante de Deus e no dia do julgamento, vocês nunca poderão afirmar que nunca ouviram essa exortação e admoestação. E antes
que as ovelhas puxa-sacos e bajuladoras venham me dizer que eu estou julgando, eu quero te apresentar uma literatura. Esse aqui, ó. Procura lá a palavra exortar, admoestar e julgar nas suas duas vertentes de julgar. E quando você for ler as escrituras, tenha sempre em mão um dicionário, porque isso trará mais clareza e entendimento à leitura e compreensão da palavra de Deus. Acabou a bagunça.